A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cíntia e hoje nós estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica e nós estamos na última lição desse trimestre, que tem por título Servindo a Deus com Alegria. E o título da lição de hoje é Servimos a um Deus de amor. Durante esse trimestre, nós falamos sobre a felicidade de servirmos a Deus. E hoje vamos finalizar falando que servimos a um Deus de amor. Então é diferente você servir a alguém maldoso. O que é o mal das pessoas? Por exemplo, vamos pensar em um patrão. Se você fosse trabalhar, para um patrão que fosse uma pessoa que não quisesse o seu bem, que só fizesse maldade com as pessoas, como que você iria trabalhar para ele? Você ia trabalhar feliz? Provavelmente não. Você iria trabalhar provavelmente com medo, com irritação, com frustração, porque você estava servindo uma pessoa que não tem nenhum amor por você, não tem nada por você. Então, você iria servir essa pessoa dessa maneira. Porém, nós hoje vamos falar, comparando o nosso Deus como se fosse um patrão generoso, Além, ele vai muito além, porque ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele demonstrou por nós um amor muito antes de nós imaginarmos, muito antes de nós existirmos. Deus já mostrou, já provou o seu amor para conosco. E o versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim, Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Esse é o amor que o nosso Deus demonstrou por nós, em que Jesus, Deus deu Jesus, o seu único filho unigênito de Deus, para morrer lá na cruz, para nos limpar, para nos purificar de todo o pecado, de toda a sujeirinha do pecado. Então, esse é o amor, esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor. E será que alguém é capaz de medir o amor do nosso Deus? Será que tem uma fita que seja capaz, algo que seja capaz de medir o amor de Deus? Será que tem? Será que alguém consegue medir o amor de Deus? Não, a resposta é não. Ninguém consegue medir o amor de Deus, porque o amor do nosso Deus, ele é muito, muito grande. É um amor grandão. Assim como o nosso Deus, ele é grande, o seu amor é imenso por nós. Não tem como medir o amor de Deus. Vou cantar um pedacinho de uma música que fala sobre esse amor do nosso Deus. Um amor tão grande, 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 um amor tão largo, 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 um amor profundo, fundo, fundo, é o amor do nosso Deus. Isso, esse é o amor do nosso Deus, um amor grandão. E o Senhor deixou para nós a Bíblia. A Bíblia é como se fosse uma linda carta de amor do nosso Deus para conosco, que nós aprendemos mais sobre o amor, sobre a profundidade desse amor e também sobre a maneira que nós devemos agradar a esse Deus de amor, que fez tudo por nós, que deu a vida dele na cruz por nós. E hoje nós vamos ler aqui na Bíblia, no livro de Filipenses, nessa carta de amor do nosso Deus, no capítulo 2, vocês podem ler do versículo 1 até o 8.
mas eu vou ler aqui, versículo 5 em diante. Fala bem assim, ó. De sorte, foi Paulo que escreveu, tá? Para os irmãos lá na igreja de Filipos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo aqui está lembrando para os irmãos que o nosso Deus, ele teve um amor a ponto dele deixar a sua glória. Pensa num rei com toda a sua glória, com aquele trono, com todas as pessoas ali para o servir, naquelas vestes reais, aquelas vestes bonitas que só o rei tem, aquela coroa bonita. Jesus, ele deixou isso tudo e ele veio a este mundo, ele se humilhou para se tornar um homem, para se tornar uma pessoa mortal, como eu e você, como ser humano. E ele veio aqui com a missão, ele veio com a missão de salvar a minha vida, de salvar a sua vida. Talvez você não consiga entender esse amor do nosso Deus, porque esse amor, ele não tem início, não tem fim, é um amor eterno. Por isso que nós, seres humanos, não conseguimos entender esse amor, mas é um amor que nós podemos sentir. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós podemos sentir esse amor do nosso Deus por nós e nós nos tornamos filhos de Deus, amados pelo Senhor, e Ele cuida de nós e Ele ainda quer nos levar para morarmos para sempre com Ele. Nós não vamos ficar aqui, porque tem um lugar maravilhoso preparado para nós, e foi o próprio Jesus que foi preparar para nós. E depois que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, os discípulos deram continuidade ao ministério de Jesus, aquilo que Jesus começou a ensinar, né, sobre o seu reino. E os discípulos, eles experimentaram a presença de Jesus, eles sabiam, né, eles viveram, eles sabiam exatamente o que é ter a presença de Jesus. E os discípulos foram ali anunciando, não pararam de anunciar sobre Jesus, e foi crescendo, foi surgindo a igreja primitiva, né? A primeira igreja. E eles foram, cada um anunciando esse amor, porque quando nós recebemos esse amor de Deus, nós temos que anunciar, nós temos que compartilhar, dividir com as outras pessoas. Então foi isso que os discípulos fizeram, a igreja fez. E com o passar do tempo, as pessoas foram se esquecendo do amor de Deus, se esquecendo daquilo que Jesus ensinou. E foi preciso que algumas pessoas escrevessem, né, para lembrar os irmãos. E João, que foi um discípulo de Jesus também, ele escreveu uma carta também para os irmãos, para os lembrar de algo que eles estavam esquecendo. Olha só, 1 João, no capítulo 4, do versículo 7 até o 21, vocês podem ler. Mas eu não vou ler tudo para não ficar muito longa a leitura. Diz aqui, ó, no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele vem continuando aqui. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, lá na cruz, para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado. E aqui ele vem falando, né, lembrando mais os irmãos, e no versículo 21 ele diz assim: e dele
temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. João ensinou várias coisas, trouxe a memória deles, né? Aqueles ensinamentos de que eles deveriam amar o seu irmão. Porque se você diz que ama a Deus, mas você não ama seu irmão, você está mentindo. Então, se você ama a Deus, você também vai amar o seu irmão. E ele vem lembrando disso, sabe por quê? É como quem estuda, né, que faz prova, o que acontece? Tem uns que deixam para estudar em cima da hora. E tem uns que não estudam nem em cima da hora. Vamos imaginar que você esqueceu de estudar para a prova. Aí chega na hora da prova, vai fazer a prova, não lembra de nada, né? Pois é, e aí tiram a nota ruim, né? Tiram a nota baixa. Então, foi isso que aconteceu com os irmãos. Eles estavam esquecendo do amor de Jesus e por isso eles estavam errando. Eles não estavam acertando na hora de praticar o amor. E nós não podemos errar na hora de praticar o amor. Porque se nós servimos a esse Deus que tem esse amor tão grande, um Deus tão maravilhoso, nós temos que amar uns aos outros. Vamos orar? Querido Deus, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor tão grande para conosco. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela minha vida e pela vida da humanidade, Senhor. Obrigada por este amor tão grande. Ó Deus, nos ensina a vivermos esse amor, a praticarmos esse amor, a amarmos aos nossos irmãos, porque o Senhor nos ensina. Porque esse amor, é isso que o Senhor quer de nós. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve. E o sentimento de Jesus é esse sentimento de amor, de compaixão. Continue conosco, ó Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, meus amores, vamos praticar o amor. Vamos viver o amor. Se você ainda não sente esse sentimento de Jesus, esse amor de Jesus, peça a Ele para que Ele enche o seu coração desse amor, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima!